Dani, então espera um pouquinho. Uma pessoa que é codependente pode ser narcisista? Ou uma pessoa que é narcisista pode ser codependente? Ou todo codependente é narcisista? Ou todo narcisista é codependente? Ou filho de narcisista é codependente? Ou seja, as pessoas, a partir do senso comum, fazem diagnósticos que rotulam perfis e aí ficam tentando montar um quebra-cabeça. E a proposta aqui é desconstruir essa superficialidade que só traz angústia e não traz solução para ninguém, tá? E só aumenta o medo das pessoas no quesito relacionamento e não resolve para nada, não ajuda em nada. Então vamos partir do começo. A primeira ideia que se tem da teoria aí é que o codependente e o narcisista são perfis opostos, tá? Então que um codependente não pode ser narcisista. O defensor dessa teoria se chama Ross Rosenberg e ele baseia o seu argumento dizendo que por que os dois são perfis complementares e que não pode um perfil não pode ser o outro. Ele vai dizer que porque o codependente tem todo o seu investimento libidinal para o outro e o narcisista tem todo o seu investimento libidinal para si mesmo. Então, partindo do olhar dele, são investimentos opostos. Então, se uma pessoa é codependente e tem todo o investimento no outro, ele não tem como ser narcisista, tá? Esse é um primeiro olhar, tem muitos teóricos que concordam com esse primeiro olhar. Mas existem outros inúmeros teóricos que vão se aprofundar nisso e é para esse lugar mais profundo que eu quero levar vocês. Então, esse olhar, seguimos. Esse olhar vai dizer o quê? Que o codependente, ele toma para si o problema dos outros e o narcisista projeta os seus problemas no outro. Então, são dois perfis opostos e pronto. E por serem opostos, são complementares. E aí o Ross tem um livro chamado... Será que é The Human Iman, talvez? Não lembro agora. O meu é em espanhol, então não sei. Mas não tem em português, tem em inglês, tem em espanhol. O meu é em espanhol e eu não sei exatamente. Mas a tradução é a teoria do imã humano. E nessa teoria, ele fala desses dois perfis complementares que se atraem mutuamente por conta das questões internas, tá? Que eu não vou me aprofundar aqui, senão eu não posso falar. Não tem foto do livro aqui, que o meu é no Kindle. Então, eu não vou me aprofundar nessa questão dos perfis, mas essa é a argumentação dele, tá? O que eu quero chegar é num lugar mais profundo, então eu vou pegar aqui um gráfico que eu fiz para mostrar para vocês entenderem uma coisa sensacional. A partir da própria teoria dele e para vocês entenderem muitas coisas aqui, tá? Então, a teoria dele, ele tem um argumento na teoria dele que é o The Continuum, tipo o desenvolvimento contínuo do eu, tá? Então, ele vai dizer o seguinte, que nessa polaridade aqui está o codependente, nessa polaridade aqui está o narcisista. E aí, ele vai dizer que o codependente, aqui seria um ponto de equilíbrio onde cada um dos dois vai se aproximar mais do eu. Deixa eu tirar vocês de novo aqui para todo mundo poder ver. Vai se aproximar mais de um equilíbrio de si mesmo, tá? Isso aqui não é para todo mundo, isso aqui é para esse quadro, tá? Então, nessa polaridade ficaria o codependente, nessa polaridade o narcisista. A questão que eu quero que vocês compreendam é que existe um platô de desenvolvimento, ou seja, o que o próprio Ross vai desenvolver na teoria dele, baseado na teoria do apego. Ele vai dizer que o narcisista, ele, no seu desenvolvimento, baseado na teoria do apego, ele vai ter pouco investimento, pouca nutrição emocional. Então, no momento em que ele está passando por essa fase que Freud vai chamar de narcisismo primário, transicionando para o narcisismo secundário, não se preocupe que eu vou explicar isso numa aula bem detalhada no
no curso, tá? Aqui é só uma pincelada. Quando tá havendo essa transição, o narcisista, ele não tem a nutrição e a troca necessária com o outro para que ele possa desenvolver o investimento libidinal nele no outro. Então veja que quando a gente está construindo o narcisismo, é esse platô de onde eu começo a pegar a minha libido, a minha energia e começo a direcionar ela para algum lugar. No início desse processo de vinculação, teoria do apego, eu preciso desse outro com um olhar atento para mim, para que com essa troca eu consiga desenvolver, é como se fosse desenvolver uns fios que podem se conectar no outro. Porque, a princípio, toda essa libido está em mim, certo? Quando há um trauma do apego e essa outra pessoa não está disponível para fazer essa conexão comigo de forma que eu me sinta seguro, para pegar esse investimento libidinal e lançar para o outro, esse investimento libidinal fica preso em mim, certo? E aí é que vai se desenvolver um quadro de narcisismo patológico. Agora, quando eu tenho esse movimento de troca com esse outro materno, né, com esse outro cuidador, com esse outro que tem um olhar que me ajuda a desenvolver uma noção de eu, platô, narcisismo, platô de constituição do eu, para que a partir de existir um eu possa existir um outro. A partir dessa troca com esse outro, eu começo a desenvolver uma forma de vinculação. Então veja que o que eu expliquei já para vocês aí na live anterior que eu fiz, que a codependência é um transtorno de identidade que faz com que a identidade fique mal formada. Por isso que ela precisa do outro, nesse exemplo que eu tô dando aqui, precisa do outro para ter uma referência de si mesmo, tá? Então, tanto o codependente quanto o narcisista nascem deste mesmo lugar. A diferença é que o narcisista vai ter menos nutrição emocional do que o codependente. Então, o narcisista acaba ficando preso em si, enquanto que o codependente experimenta uma troca maior. Então, o narcisista não busca o outro porque os fiozinhos não conseguiram se desenvolver a ponto de se conectar com o outro, né? E o codependente já desenvolveu, mas num apego inseguro, num apego de dependência.